Saudações, buscadores! Aqui é o Thiago Sanz, esse aqui é mais o Estudando, o vlog onde a gente analisa juntos os episódios que foram ao ar no YouTube. A gente vai falar hoje do episódio 95, o Resgate Grey. Se você não viu, já sabe, o link está aqui no card na descrição. Assiste primeiro e depois vem aqui para o Estudando para você entender, porque esse Estudando vai te ajudar. Como é que foi esse episódio, né? Essa foi uma das primeiras sessões da Márcia. Então, a Márcia, vocês percebem, neste Estudando especificamente, o quão crua, o quão iniciando o seu processo ela estava, né? Por quê, Thiago? Porque assim, ela estava falando que a Grace tem alma, ela tinha algumas dúvidas muito elementares e muito iniciantes, e nós achamos isso sempre muito fantástico. Por quê? Porque essas questões onde as pessoas têm dúvidas, que muitas das pessoas que assistem também têm as mesmas dúvidas, é muito importante, porque gera um vínculo entre nós, aquilo que nós estamos vendo e estudando, e as pessoas que nunca pararam para ver nada disso. Então, mostra muita verdade essas situações. É muito mais fácil você conseguir mostrar para as pessoas aquilo que a gente precisa, quando essas coisas acontecem de uma forma que nem a pessoa que está vendo entende. Né? Porque as pessoas vão falar, mas não tem como, essa pessoa tá inventando isso, ela não entende nem o que ela está fazendo lá, nem o que ela está mostrando. Como é que pode? Claro, mostra muita verdade. Então eu acho esses momentos fantásticos, tá? Tava um pouco difícil de ouvir a sessão, porque na época o dispositivo que a Márcia gravava, quando eu falava, a voz dela baixava, então era sempre muito difícil. Depois a gente foi resolvendo isso, mas assim, dá para entender, né? Se vocês não conseguirem entender, porque vocês estão com má vontade, tá? Dá para entender. Então, mas nós estamos melhorando isso também, tá? Só para deixar claro. Era sessão 42, né? No comecinho, fevereiro de 2020, a gente fez muita sessão naquela época, então parece que 42 já tem um projeto e tanto andando, mas não, nós fizemos tanta sessão que em 2 meses o negócio chegou a 50, né? Mas o processo é bem interessante no ponto de vista do arquétipo novamente. Por quê? Porque a Márcia ela tem aversão a essas coisas de religião, de igreja, ela não quer saber de nada disso. E aí o ser, não é que o Zakur me aparece como uma pombogira? E agora, né? Claramente, a primeira sensação da Márcia foi uma aversão ao processo, né? Mas por quê? Eu não quero saber dessas coisas. Por que ele está se mostrando assim? Né? E naturalmente ela não entenderia mesmo. Sequer ela frequentava, né? De uma forma assídua. Inclusive, ela tinha um parente que era girante, se eu não me engano, até pai de santo, eu não me recordo agora. Então, ela teve um certo contato, e é muito provavelmente o Zakur já tem aparecido para ela nesse formato, nesse arquétipo, outras vezes, mas ela não se recorda. Então, o Zakur vem naquele arquétipo, ela fala, não sei porquê, não entendo, então a gente pede para o Zakur modificar a sua forma e ele aparece para ela com a sua forma original, que é um híbrido Grey-Oriano, né? E aí as palavras do próprio Zakur. Os Orianos falaram, não, vamos ajudar, porque esses caras aqui fizeram muita bagunça, então vamos fornecer para eles uma forma de hibridização para contribuir com os seus avanços, com as suas buscas, porque os Greys buscam a hibridização, né? Então, os próprios Orianos fizeram isso numa ideia de fornecer uma alternativa, né? E vocês já viram aqui no projeto, inclusive no Visão Grey e em outros, que as próprias sessões do Alexandre com o Sassani. Sassani é uma outra alternativa de hibridização Grey. E como nós vimos, né, que a Márcia trouxe nesse episódio, os Greys têm algumas facilidades e se torna muito interessante para que as raças hibridizem com Greys, né? Então, eles não são vistos como negativo nem nada disso lá fora, né? Isso é coisa nossa. E aí, o Zakur, no geral, ele se mostra para ela, depois ela entende, né, o porquê, e ela vai se lembrando depois que a sessão acaba, que ela teve contato com
outras entidades da Umbanda, ela lembra do processo do parente dela, enfim. E então passa a fazer mais sentido o Zakur ter se apresentado dessa maneira, né? Mas é um arquétipo, é uma das formas de Zakur, vamos chamar assim, né? E é um uniforme. Então, nós temos falado isso durante esses dias, esse mês, né? Sobre a Yanarak, né? Que é uma cabocla que se apresenta como reptiliana. Contrário, uma reptiliana que se apresenta como cabocla. Nós também já mostramos aqui na sessão do meia-noite do Fábio o mesmo processo, né? De um draconiano que se apresenta como Exu. E agora nós estamos mostrando também um híbrido Grey que se apresenta como Pombogira. E faz muito sentido. Na verdade, ele se apresenta como Pombogira. A Márcia foi buscar Maria Padilha, mas na verdade é Rosa Caveira, tá? Por isso que ela viu a caveira e tal. Então, mas o que acontece ali, né, nisso? É excelente Pombogira, porque a Pombogira é a representação do autoconhecimento, da busca interior, que é esse processo que a Márcia está passando. Ela estava prestes a fazer mais rememorações e sobre seus próprios processos, às vezes de forma espontânea, às vezes em regressão ou nas próprias sessões. Então isso acontece de forma espontânea, ela tem visto. E a Pombogira é especialista nesses processos de autoconhecimento. Então faz muito sentido, né, que ela esteja lá e que o Zakur tenha dito, você vai ver o que você precisa, né? Conforme você puder, sem traumas, enfim. Então percebam como que isso faz muito sentido quando a gente analisa. Que mais, né? E aí o Zakur, vamos entrar agora no tema, né? O Zakur, ele fala de duas coisas. O que está acontecendo aqui? São duas coisas. Há necessidade de um resgate com aqueles que destruíram o planeta. E a Márcia se viu como uma delas, enfim. E o resgate será feito através das hibridizações. E esse é o plot, esse é o cenário aí nosso para isso, né? Só que quando ele vai explicando isso, aí pode ter acontecido aquilo que a gente explicou no episódio passado. Os médiuns, eles têm acesso à informação às vezes de jeitos diferentes. Mas vejam que interessante. Existem duas interpretações muito fortes para isso. Eu vou falar das duas, tá? A primeira é a ideia dos híbridos retornarem a um ponto passado para fazerem uma modificação de realidade, ou seja, uma incursão, tá certo? Os híbridos como ponte para fazer uma mudança e fazer com que a realidade daquela situação não ocorra. Isso é muito interessante. É uma ideia negativa da força cósmica. Por que eu estou falando negativa? Porque a energia da desconstrução, ela anda para trás. Lembram disso? Ela anda para trás. Ela desconstrói, ela modifica. E a energia da criação, ela é horário, no sentido horário, ela se expande e tal. O que eles estão fazendo é indo ao contrário. Certo? Nós estamos sempre pensando em expansão, olhando para frente. Não, porque tudo bem, desencarnou, vou aceitar isso, vou mudar, aí eu vou lá e aceito isso, depuro isso em mim, né? E assim vai. Tem gente, esse exemplo 1, nessa hipótese 1, eu estou falando para vocês, tem gente que não vai por esse caminho horário da expansão. Ele vai no sentido da expansão, mas eu não aceito isso. Vamos voltar lá e resolver. Estão entendendo? É um jeito diferente de evoluir, de se expandir. Tá? Então essa hipótese é interessante para a gente avaliar. Thiago, não tinha livre-arbítrio, então, mas... E aí ele então estava planejado que eles voltassem lá e fizessem essa modificação na realidade? Sim, pode ser. Nós temos que deixar essa hipótese em aberto. Por quê? Porque a gente aceita muito, entende muito que a coisa sempre está indo para frente e está funcionando desse jeito, mas nem sempre precisa ser assim. A gente precisa abrir o espaço para entender
que existem consciências que podem funcionar ao contrário do que a gente faz. Então, portanto, fazer uma modificação em uma linha do tempo de uma forma menos expansiva e reducionista, ou seja, negativa, no sentido de isso tem que ser diferente, não pode ter acontecido dessa maneira, vamos mudar. E o objetivo passar a ser isso. Ah, Thiago, mas no episódio de Vision Grey, o Alexandre traz a informação de que não pode haver mudanças nas realidades. Opa, legal. Sim, mas olha que interessante. Ele também traz a ideia de que você, de certa forma, consegue fazer pequenas mudanças ou mudanças significativas, de repente até grandes mudanças, quando o assunto é mônada, quando há permissividade. Ou seja, se você consegue fazer uma abdução, você está fazendo uma abdução de você para você mesmo, vamos dizer assim, ou de você para algum outro que precisa passar pelo mesmo processo, que tem sincronia com o processo do qual você também está passando, do que você está buscando. É o objetivo. O objetivo é fazer a mudança. O objetivo, se for muito coletivo, pode se tornar real a ideia, então, de você fazer uma incursão. Dentre todas as possibilidades, pode haver uma específica onde isso seja possível. Certo? Então, não podemos descartar a opção 1. Mas o Thiago, pessoalmente, acredita legal mesmo assim na opção 2. Qual que é a opção 2? Os híbridos como formas de modificação da consciência. Ou seja, a busca são os híbridos. Estes que saíram do planeta fizeram a sua contribuição com os híbridos e eles estão passando, então, a fazer esse processo para receber essas outras encarnações, para receber esses grays, ou seja, uma mudança de consciência em um outro corpo que permita novas sinapses, para que eles possam então sair do ponto onde estavam. É uma transmigração que vai fazer com que eles prossigam, certo? É um outro ponto de vista. Aí está falando do reloginho no sentido horário, andando para frente em expansão, certo? E é curioso, porque quando a gente fala de andando ao contrário, daquilo ir para o outro lado, a gente muitas vezes entende que não se expande dessa maneira. Mas pode haver expansão na desconstrução. Lembram disso? Há expansão na desconstrução. Você aprende na desconstrução. Vou deixar o episódio aqui porque eu não lembro qual que é, tá? Mas se aprende na desconstrução. Então, às vezes a gente pensa muito errado com relação à energia da desconstrução e da criação. Você também pode expandir na desconstrução. Coisas para a gente pensar. Nossa linguística é um saco, né? Então, às vezes sai um chabuz assim, a gente precisa pensar direito. Por isso que é importante a hipótese 1 da gente pensar nela, porque no mínimo ela vai expandir alguma coisa, mesmo que não seja ela, né? Eu gosto da confluência que esse episódio faz com os episódios do Alexandre. Também tem muita relação, né? Se vocês olharem os dois e em sequência, vocês vão falar, interessantíssimo. Tem coisas que eu consigo entender melhor agora, né? Então, é muito importante a gente fazer essas análises. Então é isso, você vê que tem essas duas possibilidades, né? A possibilidade de ir numa realidade fazer a mudança ou a possibilidade do híbrido ser a mudança em si, de uma forma encarnacional e permita a modificação. No caso da Márcia, é como se ela estivesse fazendo isso também, né? Esse episódio, essa parte 2, né? Esse exemplo, hipótese 2. Ela encarna aqui e a partir disso ela passa a ter uma consciência diferente da que ela tinha, né? Enquanto ela se via ali como uma das que destruiu o planeta, vamos dizer assim. O processo dela é mais complexo que isso, mas, enfim, o que ela percebeu inicialmente dentro do que aconteceu, ela se viu daquele jeito como parte daquele povo. Então, isso é uma possibilidade de ser entendida, a encarnação como uma modificação do que se tinha. Né? Uma transmigração planetária qualquer que nós estamos acostumados, como capelinos, né? Anunnakis, todos fazem isso nesse processo. Eles saem de onde eles estavam, com a consciência que eles estavam e encarnam dentro de seus próprios processos e progridem aquilo. Né? Vamos chamar assim, por mais que isso aconteça de formas, às vezes, não convencionais com o que a gente acredita,
né, há um sentido de progressão de consciência. A programação daquele ser continua uma experiência prévia, tá? Então, essas são as duas ideias que eu quero para esse vídeo, que vocês pensem. Eu tinha feito um anterior, tinha dado 20 minutos, e de repente eu falei tudo em 15 aqui, tô até assustado, porque o assunto é complexo. E eu tô até pensando se eu não esqueci alguma coisa, mas basicamente eu acho que eu falei todo o processo. É importante a gente lembrar que existem vários Greys, e a gente não necessariamente está falando da mesma raça, tá? Grey é um processo que, assim, nós estamos ainda expandindo. A Márcia ainda está expandindo muito isso que aconteceu no episódio 42. Ela está entendendo muito hoje. Então, para vocês terem uma ideia, demora, né? É um processo, como o Zakur disse, que é não traumático, para que ele flua naturalmente. Ele pode demorar, e demora, porque você precisa expandir a consciência para que você não tenha os mesmos problemas. Então, sim, tem coisa que se a Márcia visse hoje, há uns anos atrás, poderia ser muito traumático, ela não entenderia aquilo, e, enfim, ela não ia dar certo. E tem outros processos que, quando ela ganha a ampliação dessa consciência, ela vai passar a entender sem ter traumas, né? Então, eles zelam muito por isso, tá? Então, tempo é o tempo que for preciso, mas vai aparecer e a gente vai entender. E eles farão a contribuição, ela fará a contribuição, e o Michel, o Alexandre, fará a contribuição que eles programaram para fazer com relação aos Greys. Estão entendendo? Nós somos só o veículo disso. Então, quando fala o PCE vai ajudar estes Greys que estão nessa situação, vai, mas quem programou isso foram eles em fazer isso. Nós somos só o veículo para isso. Não é como se isso fosse um mérito, assim, né? Tipo, acaba sendo, mas a importância vem do interlocutor que programa aquilo, que faz a ação, né? Então, lembre-se disso, né? O PCE é um veículo. Ele não é a ação em si, ele é o veículo, tá? Então, quem atua são os médios, né? São vocês, tá certo? O PCE é só o veículo, tá? Tem muita gente que gosta de colocar a gente num patamar assim, que eu falo, tá, mas é legal, a gente aprende através do projeto, e eu me incluo nisso, tá? Mas vamos entender ele como uma ferramenta, porque a ação mesmo não é dele. São de quem trabalha do lado de lá, da gente, que está aqui, no nosso esforço de estudar também, né? Então, é isso. E é isso aí que eu acho que eu tenho para hoje. Vamos estudar esses lances dos Greys com calma, vai aparecer mais coisa no canal sobre isso, mas é importante, esse episódio é bastante importante e relevante nesse estudo. O Zakur é um cara que aparece algumas vezes também, tá? Com uma certa frequência, bem legal, bem participativo. Embora ele disse para Márcia que não vai aparecer muito, mas ele está sempre presente acompanhando, né? E é isso. Então, pessoas, aproveitando que eu tenho um tempinho aqui hoje, né? Porque às vezes eu saio correndo nos estudando, não esqueçam, colabore com o canal, financie, ajude a gente a financiar o projeto. Tem muita coisa legal vindo aí, que nas próximas semanas a gente já vai soltar para vocês, né? Vocês vão conseguir assistir sessões ao vivo, tá certo? Quem doar no Catarse vai ter o acesso às sessões ao vivo. Então, já estou soltando a bola para vocês aí. Nós vamos organizar o Catarse, mas já estou soltando a bola para vocês aí. A contribuição vai poder assistir, tá? Então, considerem apoiar o canal para fazer com que a gente consiga expandir os nossos projetos, né, e divulgar de outras maneiras, né, com outros formatos no canal, tá bom? De outro jeito, com documentário, enfim. Então, é nisso que eu quero trabalhar nesse ano, beleza? Então, fiquem bem e até semana que vem. O link do Catarse está na descrição, hein? Fui! Tchau, tchau.